Ei Virgo, muito bem-vindo ao nosso canal Mistério das Cartas com Lotus. Eu sou Mara, terapeuta flor de lótus, psicanalista. E o hiper roxo traz o seguinte recado: desacelere a sua mente. Encontre a calma e a paz. Nunca desconecte da sua energia vital. Esse é um convite para nós, virginianos. Eu já deixo aí o meu abraço a todas vocês que interagiram no canal, né? Comentando a data de aniversário de vocês. E eu ali respondendo, né? Véspera do meu! Pois bem, eu sou nascida em setembro, registrada no dia 18 de setembro. Mas no meio disso tudo tem uma história. Inclusive, vou deixar aqui um beijo para minha irmã, que eu fui registrada no dia do aniversário dela, né? 6 anos depois. Bom, a mensagem do tarô para a gente nesse mês de setembro, aonde a gente tem lunações acontecendo no nosso sol, né? É importante a gente conhecer o nosso mapa astrológico para compreender um pouquinho melhor. Mas Virgem é aquele que começa novamente, né? É um signo que traz ali o eremita, aquele olhar para dentro, compreender de pertinho aonde eu vou recomeçar ou não, os ajustes que eu vou fazer na minha vida, tá? E é tempo de transformação, é tempo de mudanças. E essas mudanças, elas sempre nos levam para o nosso processo de evolução. Bom, a lua nova em Touro, ela comenta pra gente que a nossa prosperidade está à frente. Bom, nós no mês 8, né, mês 7, trabalhamos a prosperidade, trabalhamos várias energias. Inclusive, ativamos a nossa rainha de ouros. E isso é aquele processo onde eu aprendo a me desconectar, a desapegar daquilo que é necessário, desapego, e a me conectar aonde me faz bem, me traz a minha paz, traz para mim a nova versão melhorada de mim mesmo. E isso aí também traz ali, né, os desapegos. Bom, tá na hora de preencher essas lacunas, né, esses espaços que nós abrimos na nossa vida, tá? Vamos ver com o tarô as orientações. Nós temos a Rainha de Bastão, a Carta do Mundo, que é, né, as finalizações, encerramentos de ciclos, as de espadas, e na hora que eu olhei, eu tive a sensação de que era a Carta da Torre. 4 de espadas, Rainha de ouros, nós falamos dela no início, né? E olha ela aqui. 7 de espadas. Bom, nós temos aqui o elemento fogo, elemento ar, elemento terra, todas as energias sendo convidadas, né, a trabalhar. E as posturas das rainhas é aquela que tem a consciência, tem o poder, e aqui fica pra gente o convite a iniciar, né, com mudanças na nossa história. Tudo que acontece na leitura tem a ver com a leitura, né? Esse convite a abandonar alguns padrões, tá? Iniciar propostas, objetivos, focado no direcionamento aonde queremos colocar, né, a realização da nossa vida, tá? Então, momento de focar no nosso objetivo, ter a ação de conexão com as estruturas e também, principalmente, celebrar as pequenas e grandes conquistas, né? Nós temos aqui um 4 de paus que ele fala dessa alcançar de objetivos, tá? Que a gente, porventura,
planejou a longo, médio prazo e veio realizando. Então, por mais que você não tenha chegado ainda onde deseja, o processo já iniciou. E a gente percebe com essa alunação diferente, né? Onde alguém tá mais cansado, mais pensativo, né? Um pouco mais lento também para resolver algumas questões. Se permitir desacelerar. Porque o virginiano, ele gosta das coisas bem organizadas, bem estruturadas, principalmente voltados, né, a soluções. Então, parar um pouco, fazer essa pausa, respeitando esse seu momento eremita aí, tá? Vamos ver com o baralho cigano, complementando. A carta dos jardins, pássaros, a criança, o cavaleiro, a cruz e os livros. A gente percebe a sequência aqui de algumas movimentações acontecendo, aonde teve um desgaste, teve algumas perdas, mas também teve novas conquistas. Tem aqui a esperança ainda de materializar alguns sonhos, tá? Então, a gente tem processos que precisa que a nossa criança interior brinque para se divertir, né? Trazendo ali uma paz emocional e mental para que você se fortaleça nesse caminho do conhecimento e de acessos que você está trajetando, né? Vivenciando essa trajetória. É importante você se permitir olhar para os desafios e compreender qual estratégia é necessária que eu desenvolva neste momento para alcançar mais rápido ou não esse objetivo, tá? Se eu fizer de tal forma, o que eu posso ganhar e também quais as prováveis perdas, né? Que esse desafio vai nos causar. Lembrando que existem questões que não dependem da gente querer fazer que aconteça rápido demais, tá? Existe o processo de maturidade, de execução, para que as coisas aconteçam. Observe em qual fase você está neste momento e respeite essa fase, tá? Se divirta com ela, não queime as etapas, isso é muito importante, tá? Bom, a carta da lua, a carta da árvore, cobra, chicote, peixes e ratos. Bom, aqui reafirma para mim, né, a colheita dos próprios frutos, a necessidade desse gingado, dessa movimentação com leveza, trabalhar aí bastante o seu poder feminino, né, essa conexão da mobilidade, né, do jeito de lidar com as coisas de uma forma mais flexíveis e se permitir, tá? Vivenciar experiências que podem acontecer no de repente, tá? Tem uma outra expressão que é o seguinte: do nada tal coisa aconteceu. Não é do nada, né? Você já vem se preparando, se organizando, se permitindo estar num determinado momento para que esse do nada aconteça. Então esteja alerta, né? Esteja pronto, porque a prosperidade ela tá na sua frente e tem um ditado: cavalo selado passa uma vez só. Se você pegou, né, monta e vai, senão a oportunidade ela vai seguir. E até que ela volte de novo para suas mãos, né? Já tem um tempo ali que você está perdendo. E você já está na hora de colher os seus frutos, tá? De bater as suas metas, de chegar aos seus objetivos. Então, se permita celebrar cada uma delas e aproveite essa nova fase da sua vida e da sua saúde. Carta do coração, carta da estrela, carta do urso e a carta dos lírios. Com relação aos sentimentos, às relações,
aquilo que está bem estruturado na sua vida vai florescer, vai fazer aquela mudança 365 graus, tá? Indo para o próximo nível. Aqui uma realização, uma materialização, né? Um momento aí de essa conexão com paz, com mais solidez. Então, eu percebo que você também aproveitando mais os momentos a dois, né? Ou nessa família aí que você se encontra. Tá solteiro, tá disponível para se para interagir, né? É necessário que você se coloque nos lugares com a clareza disso, tá? Comece a se movimentar nesse processo de buscar uma estrutura de uma forma mais direcionada. Ouvindo ali a sua intuição, né? Percebendo as propostas. É uma pessoa também mais madura. Gente, a pessoa madura não quer dizer que ela tenha mais idade, sim, amadurecimento de consciência, tá? Não é um pajem, que quando a gente fala criança do tarô. É uma pessoa com mais experiência, com mais bagagem, tá? Para você que não tá procurando relacionamento, aproveite esse momento para cuidar da sua saúde, para cuidar dos seus projetos e investir esse tempo de qualidade, principalmente na sua própria estrutura e também com a sua conexão com o divino, tá? Carreira, veio 2 cartas. A foice e os caminhos, a casa, a cegonha e as nuvens. Bom, mudanças literalmente acontecendo, você saindo de uma posição aonde a sua estrutura fica ali latente para você, essa necessidade de estrutura, tá? Mara, eu me desliguei da empresa. Você vai encontrar um caminho onde você vai ter mais estrutura, mais paz, onde você lide melhor com os seus conflitos, né? E esse rei de paus, ele fala do conforto, tá? Você encontrando de alguma forma, ou sendo encontrado, porque temos a rainha de ouros com o rei de paus aqui, essa conexão de conforto do lar. Lembrando que no corte aqui temos rei e rainha de copas, tá? Então, pode ser um trabalho em home office ou momentos mais de lazer, né? Você pode estar saindo de férias. É um convite para desconexão daquilo que não importa e fazer com mais prazer aquilo que você trabalha, tá? Trazer aquela leveza de também se permitir descansar, divertir, né? Trazer aí algumas trocas, alguns ajustes que te auxiliem a desacelerar, tá? Bom período para tirar férias, fazer descansos, aproveitar os feriados, né? Mês do nosso aniversário, aproveitar a nossa folga, se dar também essa folga, tá? É essencial fazer aqui alguns cortes, algumas mudanças. O vigiante sempre faz do mesmo jeito mudar essa rotina, tá? Bom, mensagem final, As de Espadas, nosso arquétipo do feminino. 6 de Espadas, a Torre. O Sol, As de Ouros e a Chave. Essa chave continua nas nossas mãos, tá? O nosso brilho, ele tá na hora de ser exposto, tá? É literalmente uma fase onde eu estava recolhido, eu estava observando, eu estava planejando e você vai para um processo de ação. Agora eu aproveito os resultados do que eu fiz e guio para minha nova versão de vida. E aí a questão é o seguinte: aproveite essa energia, tá? Nós temos o fundo do deck, né? Que é a carta da transformação. Aproveite essa energia para se modelar,
né? Ir para o seu próximo momento de vida, para os seus próximos 365 dias, com novas 360 oportunidades, né? Quais são os seus novos projetos, sonhos? Faz ali o seu caderno de materializações. É sempre importante também a gente olhar para as conquistas que tivemos. Muitas das vezes a gente foca muito nos planejamentos, nos sonhos, mas a gente tem que olhar também para as conquistas, né? O que você conseguiu realizar, materializar, vivenciar nesse último ano que passou, né? Quais foram os sonhos e projetos que você estava com vontade de pegar, realizar, que você conseguiu, e aqueles que ainda não chegaram ali, quais ajustes eu vou fazer para que isso aconteça, tá? Esse quadro de manifestações e realizações, ele parece algo surreal, mas quando eu olho com clareza para o que eu quero, fica mais fácil do universo me colocar no caminho, porque tudo que você deseja, que você sonha, já existe, já está pronto para você, né? Então, falta apenas o quê? Você se apossar, apropriar daquilo, tá? Aproveite essa energia, vá em busca, desacelere sua mente, desacelere o seu corpo, né? Que é fazer as pausas necessárias para que você possa, sim, finalizar esses ciclos, né? Celebrando cada momento dele e se permitindo ter essa nova oportunidade, tá? Que delícia de leitura. Bom, fica aí meu convite para você participar dos portais da Eclipse que tem aqui. Eu vou deixar na descrição do vídeo algumas informações. Se você tiver dúvidas, me envie a palavra Eclipse, que eu vou te trazer maiores informações, né? São momentos coletivos, tá? Onde, junto com mesas terapêuticas, a gente realiza, né, movimentações energéticas para trazer, né, acelerar ali alguns processos. E neste mês, no dia do meu mêsversário, né, eu vou fazer mandala da virada. Então, quem quiser participar, vai ser um momento incrível, tá bom? Vamos ver o que o oráculo traz de final pra gente. A poltrona, que é a despedida. A lâmpada, que são as surpresas. E a ferradura, sorte e sucesso de novo, gente. Tá aqui, sorte, sucesso, fartura, né? Prosperidade chegando ali, ó, tá? São só reafirmações de todos os oráculos. A gente deixando pra trás, desapegando de coisas, das perdas, né, do passado. Temos aqui a saia no fundo do deck, aqui, né, que é a nossa movimentação feminina. Lidando aí com as emoções, com as surpresas e acessando a nossa própria sorte, tá? Se por acaso essa leitura não fez muito sentido para você, comece os seus protocolos de autocuidado, autoconhecimento, né? Vem para os grupos de meditação. A gente tem um grupo de membros, a gente trabalha todas as energias no decorrer do ano. E aí a gente vai etapa a etapa, né, trabalhando as nossas energias. E daqui até dia 31 de dezembro, dá para mudar muita coisa, dá para ter novos resultados. Só depende de você, né, que ainda tá no processo, iniciar, tá? Essa ferradura é aquele símbolo, né, de você cavalgou e chegou, né, no lugar certo, na hora certa, da forma certa. Por mais que seja inesperado, o que vem aí para você, atente-se, né? A sua caixa de spam, a caixa de correio, veja aí da onde que vai chegar essas notícias, tá? Eu falo, tudo que acontece é sobre a leitura, né? No meio da leitura eu tive que parar para atender uma ligação e aí a gente percebe o quanto o universo está nos surpreendendo, tá? E que você se permita ser surpreendido por infinitas possibilidades, tanto positivas, tá? Como pelos desafios que vão te levar para um novo sucesso, para uma nova sorte. Beijo incrível para você, Virginiana. Obrigada pelo carinho, pelo apoio.
Tá aí, comente 18 para eu saber que você chegou até aqui. Eu vou deixar um beijo para você, né? Um coraçãozinho ali, agradecendo esse momento. E se você quiser celebrar junto comigo esse momento, esses momentos místicos, comenta, né? Me manda lá no WhatsApp a palavra eclipse, tá? Para eu te passar as orientações dos grupos. Beijo, meus amores, e até breve. Corrigindo, é lista de transmissão e canal no Telegram, não é no WhatsApp, tá? A nossa conversa é pelo WhatsApp, mas os grupos são no Telegram, para que seu número não fique exposto, acessível a outras pessoas, tá bom? Beijos e até breve. Feliz aniversário, meus amores!